Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. De adaptação. Precisa conhecer a Palavra de Deus para você viver na íntegra aquilo que Deus tem para você viver e para você produzir na íntegra aquilo que Deus quer que você produza. Amém, irmãos? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem por não discernir o corpo de Cristo. Eu vou traduzir o discernir por não entender, por não compreender na íntegra o que é o corpo de Cristo, ou qual a vontade de Deus para o corpo de Cristo. Amém? Então, a importância dos cultos de ensino, irmãos. Não menospreze o ensino. Por mais que você saiba, não menospreze o ensino, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia, e a cada dia ela pode se acrescentar na tua vida e te fazer crescer. Amém, irmãos? Quantos estão buscando a melhor versão de si mesmo? Amém. Estou buscando a minha melhor versão e eu sei que se eu parar de ouvir essa palavra por qualquer tempo que seja, eu já vou enfraquecer. Então dê importância para o culto de ensino firme pela fé evangélica. E a fé é a palavra, amém? A palavra que vai sustentar você, amém? Como nós estamos falando de semeadura e colheita, irmãos, eu quero entrar por um caminho. Eu não gosto muito disso, que uma pessoa começa e o outro termina, porque existe um segmento no coração das pessoas. Mas nós vamos cumprir toda a lei, né? E a nossa supervisão chamou a gente para ter esse treinamento lá, então nós vamos seguir aqui. E eu penso que também eu tenho o Espírito de Deus para ensinar. Amém? No tema que nos foi colocado, a propósito, esse tema foi dado por mim mesmo, então fica tranquilo, está tudo certo. Amém, irmãos? Semeadura e colheita, nós estamos falando de semeadura e colheita. Irmãos, tem a ver com tudo na tua vida, amém? E se você quiser um tema para o culto de hoje, vai ser sementes a longo prazo, tá bom? Por quê? Porque todos nós semeamos de alguma forma, e algumas coisas nós queremos a resposta rápida. E como é bom ter resposta rápida, né, irmãos? Você semear hoje aquele feijãozinho, lembra do feijãozinho? Quantos lembram do feijãozinho no copinho? Feijão no algodão, quantos lembram disso? Você semeia hoje feijão no algodão e amanhã você já vê um broto. Olha que coisa legal, não é assim? As crianças, quando fazem isso na escola, eles voltam na escola no dia seguinte maravilhados. Por quê? Porque semearam um carocinho de feijão e no dia seguinte já está o broto lá. Que coisa boa, né, irmãos? Aparecer alguma coisa da sua semente, aquilo que você semeou. Mas e quando nós pegamos uma semente, nós lançamos ela na terra? E nós passamos ali uma semana regando, e nada nós vimos daquilo ali. Passamos um mês regando e ainda não acontece nada. Passamos 2 meses, passamos 1 ano regando e nada acontece. Irmãos, não é fácil de desistir, fala sério. Eu estou falando alguma bobagem? Não é fácil de desanimar? Presta atenção. Algumas plantas, você vai ouvir falar sobre algumas aqui, por exemplo, o bambu chinês, que só vai aparecer depois de 5 anos. O bambu chinês você semeia e ele não aparece, só depois de 5 anos que ele vai aparecer, não é interessante? Agora, ele precisa ser nutrido e ele precisa ser regado. Agora, imagina passar 5 anos regando uma planta sem você ver. Pensa num negócio desconfortável, irmãos, e se nós não tivermos a certeza de que vai brotar, vai chegar no primeiro mês, você vai lá e rega a plantinha. Passa mês, passa 6 meses, passa 1 ano, olha, passou 1 ano já. Aí você diz, rapaz, eu estou há 1 ano regando essa semente e eu não vejo nada. Não é desagradável algumas coisas? Às vezes nós passamos uma vida semeando, irmãos. E semeamos e regamos aquilo, e semeamos e regamos aquilo, e nada nós conseguimos ver. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Havendo ele falado, não cumprirá. Se você tem uma semente lançada em Deus, certamente você verá o fruto dessa semente. Na semana passada, o Caio falou sobre semear no lugar certo. E não existe lugar melhor para semear do que em Deus, nas coisas do Senhor, do que no seu próprio coração a respeito das verdades de Deus. Amém, irmãos? Ele falou sobre semear nas coisas de Deus e é importante você entender isso. Quando você semeia em Deus, certamente você vai colher. Amém, irmãos? Quando você semeia no reino de Deus, quando você semeia nas coisas de Deus, quando fala semear no reino de Deus, dá a impressão que o pastor já vai falar de oferta. Fica tranquilo, você já deu a sua, tá bom, hoje? Fica tranquilo, você já deu a sua oferta, nós não vamos falar sobre isso, mas nós vamos falar sobre semear no reino de Deus. Pastor, como eu semeio no reino de Deus?
Eu já dou meus dízimos, eu já dou 10 mil reais por mês de oferta. Como é que eu semeio no reino de Deus? Ei, irmãos, Jesus deixou isso muito claro quando ele disse, quando vocês fizeram a qualquer um dos meus pequeninos. Diga qualquer um. Qualquer um envolve sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, seu cunhado, sua sogra. Amém, irmãos? Qualquer um. Quando vocês fizeram a qualquer um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Quer semear em Deus? Semeia em pessoas. Amém? Em Gênesis, capítulo 26, versículo 12. A mídia está aí, uma salva nossa irmã Sumayara, ela voltou, gente, glória a Deus. Você já deu um abraço na Sumayara lá? Nem viu, ela está escondida ali, né? Mas eu vi ela ali. É engraçado, ela chega assim do nada, um ano fora, e chega e se esconde lá atrás para ninguém ver ela. Não é muito justo isso, né? Amamos a vida da irmã Sumayara. Luiz também e o Mateus, que fizeram uma viagem extraordinária. Rapaz, eu vou falar sobre isso depois, não vou falar agora não, mas o cara viajar 3.000 quilômetros. Depois eu falo sobre isso. Vou dizer, para ver uma formatura é muita coisa, né, gente? Glória a Deus, gente, as coisas estão acontecendo de forma favorável, para que o reino de Deus cresça, amém? Então abre lá, eu falei Gênesis capítulo 26, versículo 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano, diga no mesmo ano, ele colheu, não foi? Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano ele colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Aí, irmãos, nós somos tendenciosos a pegar versículos que nós queremos eles para nós. Quantos já fizeram isso aqui? Pegou o versículo 100% em seu favor. Deus, eu me apego à tua palavra. O meu Deus me aumentará cada vez mais a mim e a meus filhos. Uau! Senhor, eu me apego à tua palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uau! Pegamos versículos, às vezes isolados das Escrituras, e agarramos eles dizendo, esse aqui é o meu. Esse é o meu. Houve um tempo, irmãos, que eu pensei que era tão simples assim. Porque Jabes orou ao Senhor dizendo, se me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares, e fizeres com que de todo mal não seja aflito, e o Senhor concedeu o que havia pedido. Eu disse, é fácil assim. Aí eu orei, Senhor, me abençoa muitíssimo, amplifica os meus termos, e faz com que de todo mal não seja aflito. Ei, o dia seguinte continuou a mesma coisa. Não é fácil assim. Olha, peguei o versículo lá, Jabes orou ao Senhor e disse isso, e o Senhor concedeu o que havia pedido. Olha coisa boa. Irmãos, a palavra diz sim, que quando nós pedimos ao Senhor crendo, nós recebemos. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus. Mas nós não podemos, irmãos, ignorar também o tempo das coisas. Porque às vezes nós estamos buscando coisas que nem estamos maduros para receber. Isaac semeou naquela terra e ele colheu no mesmo ano. Mas Isaac cavou um poço 3 vezes e foi entulhado o poço dele. Por 3 vezes ele tentou cavar um poço e o povo foi lá e entulhou o poço dele. Cavou o poço, acho que foi 2 vezes, na terceira vez é que ele conseguiu, né? Cavou, aí você pode pensar assim, ele cavou um poço, está escrito lá cavar um poço. Quando você lê, irmãos, cavar um poço é bem fácil. Isaac cavou o poço e entulharam. Ele cavou, imagina, irmãos, você passar tempo cavando um poço e alguém vai lá e enterra seu poço. Entulharam, nem colocaram terra, porque terra é leve de tirar. Entulharam o poço dele. Então, às vezes, nós não podemos pegar esses versículos isolados e não atentar para o tempo das coisas, queridos. Por quê? Porque eu e você não podemos desanimar, não podemos desmotivar das sementes que nós já semeamos. Você está comigo? Quantos aqui já semeou sobre a sua família? Quantos já semeou sobre o seu casamento, os casados? Quantos semeou sobre os seus filhos? Quantos semeou sobre a sua igreja? Ora, joga semente nos seus filhos e diz, ei filho, você é herança do Senhor, você vai crescer, você vai ser um grande pregador, você vai ser um sucesso, você vai ser um homem de terno. Aí o cara vira o Zezinho do açougue, ganha salário mínimo e você fica, rapaz, o que eu fiz de errado, pelo amor de Deus? Eu estou falando na melhor das hipóteses, tá bom? O cara do açougue é bênção. Então eu estou falando na melhor das hipóteses. E aí você diz, o que é que eu fiz de errado? Ei, você semeou. Creia que a sua semente vai brotar. Semeia no seu casamento, semeia coisa boa, semeia na sua igreja, semeia, irmãos, e continua crendo, porque se você semeou, você vai colher. Amém. Como é que eu semeio? Vanessa deu um antídoto aqui maravilhoso falando do culto de oração, mas um pouquinho ela prega sobre o culto de oração. Pregador é terrível, você dá microfone para eles. Veja Juliana, aí eu orar, Vanessa, 40 minutos orando por um aniversariante.
pregador, irmãos. E nessa igreja aqui, se a gente pegar o microfone e jogar, alguém prega. Porque aqui só tem gente grande, graças a Deus. Amém, irmãos? Então nós precisamos atentar para o tempo. Deus, Ele não deixou, Ele não esqueceu, irmãos, das promessas que Ele já te deu. Deus não esqueceu da semente que você já semeou. Ei, às vezes você pensa, você olha lá para trás e você nem sabe como chegou aqui, ei, mas cada vez que você saiu da sua casa na chuva para adorar o Senhor, as mulheres que às vezes não tinham marido no Senhor e pegavam seus filhos pequenos e ia na chuva e tomava ônibus, para quê? Para adorar o Senhor, para servir ao Senhor. Ei, você acha que Deus não viu essas coisas? Você pensa que Deus não viu essas coisas e que você ainda não vai colher sobre isso? Vamos falar um pouco sobre Gálatas. Gálatas capítulo 6, abre lá por favor. Gálatas 6, 7 primeiro. Gálatas 6 e versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso certamente, diga certamente. Irmãos, isso está tudo na vida, isso está relacionado a tudo. O que você semear, certamente você vai colher. Você está comigo? Irmãos, tem pessoas que não fazem ideia do bem que está fazendo. Vou dar um exemplo. Um filho que cuida dos pais quando já estão idosos. É uma semente, sim ou não? Por quê? Porque você está cuidando dos seus pais e os seus filhos estão olhando para você. Você está batalhando pelos seus pais, você está tendo paciência com eles. Né? Porque alguns anciãos ficam uma bênção, um sucesso, mas tem gente que fica ranzinza. Hoje eu acordei, a Vanessa disse, um dia eu olhei que não tinha café, eu disse, como é que é um bom dia, que nem café tem ainda? Aí ela disse assim, vixe, mas já acordou assim? Eu disse, estou ficando mais velho, estou ficando mais ranzinza. Mas irmãos, quando as pessoas semeiam na vida dos seus pais, os seus filhos estão vendo. Agora, ao contrário disso, também é verdadeiro. Quando nós semeamos coisa mal sobre os nossos pais, os nossos filhos estão vendo. Deus me livre de ter minha mãe morando comigo. Alguém já ouviu isso? Não, né? Aqui só tem crente, ninguém nunca ouviu isso. Deus me livre de ter minha mãe morando comigo. Deus me livre, meu pai na minha casa. O velho é chato. Irmãos, quando você semeia, de repente você não sabe, mas você vai ficar velho também. Quantos sabem que vai ficar velho aqui? Tem gente que tem medo de ficar velho. Quem tem medo de ficar velho tem que morrer novo. E ninguém quer morrer também, né? Então todos nós queremos ficar velho, concordamos com isso? Se Jesus não vier e nos levar agora mesmo, né? Que a nossa vontade, o nosso anseio é ser levado por Cristo, nós queremos ficar velho, amém, irmãos? Vamos ficar velhos. Então às vezes você não sabe, mas você está semeando a longo prazo. Você está semeando na vida de um pai, você está semeando na vida de uma mãe, você está semeando na vida de um avô, né? Eu me lembro, irmãos, da avózinha da Vanessa, eu carregando ela nos braços, para levá-la para o hospital, e ela me deu uma palavra e disse assim, cuida dos teus filhos, cuida da tua filha, minha filha na época, cuida da tua filha, porque o tempo da avó acabou, e eu carregando ela de um lado para o outro. Sabe, irmãos, o que é isso? Eu vou colher isso lá na frente, eu sei que isso é a longo prazo. Eu sei que existem sementes a longo prazo. Quando você semeia bem na vida de uns filhos, quantas pessoas têm filhos e abandonam os filhos ainda criança? Mas quando se semeia bem na vida dos filhos, você vai colher bem lá na frente. Você criou seus filhos, você educou os seus filhos, você investiu nos seus filhos, você perdeu coisas, você abriu mão de coisas por causa dos seus filhos. Os pais sabem do que eu estou falando, né? Abre mão de coisas por causa dos filhos. Semeamos, pegamos pesado sobre isso, e aí depois nós colhemos tudo isso. Os nossos filhos crescem, filhos de bem, filhos de caráter, se casam bem, arrumam bons empregos, ficam milionários e sustentam a gente. Pegou a visão? Você entende isso, irmãos? Quando nós semeamos correto, nós vamos colher correto. Amém? Às vezes nós semeamos com palavras e você não sabe que aquelas palavras a longo prazo vai te prejudicar, irmãos. Quando nós falamos de coisas que nós não entendemos, lá na frente nós vamos colher o que falamos. Quer um exemplo? Às vezes, eu vou falar de mim, tá? Vou contar um testemunho meu. Quando você é novo na fé, aí você pega as escrituras e você começa a ler. Você é sedento pela palavra, então você lê a palavra, você vai pegar e vai mergulhar na palavra. Só que alguns textos você não entende. Vamos falar de Mateus, que a gente está lendo Mateus. Mateus 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez. E aí, o que você está entendendo? E a Zé Pérez gerou a Esrom, Esrom a Aminadab a Naasson. E aí, beleza, e aí? O que você está entendendo? Só que mesmo assim, você começa a ler a Bíblia e você entende que você está entendendo tudo. Não, a Bíblia diz. E aí você começa a questionar quem está ensinando você. Eu me lembro de uma situação, queridos, em que o meu pastor estava pregando no púlpito. E eu era o cooperador, mas eu era muito novo na fé, porque eu já cheguei na fé trabalhando. Eu era cooperador, eu estava lá na porta. E enquanto o pastor pregava, tinha alguém no meu ouvido, diácono da igreja, falando no meu ouvido assim, ó, tudo fora. Tudo errado. No meu ouvido, lá na porta. E o pastor aqui se esgoelando para pregar, para tentar tomar minha atenção de volta. E o cara no meu ouvido. E eu gostava do cara, o cara tinha palavras doces. Ele me estava dando um jeito de me convencer que o meu pastor estava errado mesmo. O meu pastor tinha um púlpito como esse, meu pastor desceu do púlpito me pregando ainda, com o microfone na mão. Ele foi lá do meu lado, falou no meu ouvido assim, ei, não dá ouvido para o diabo não, que o diabo está querendo te roubar. Aí, ó, não é um homem não, é o diabo que está querendo te roubar. O irmão pegou e saiu cantando pneu da igreja. O que eu fiz? Fiquei frustrado, fui para casa frustrado, dizendo, rapaz, como é que pode um pastor chamar o homem de diabo? Rapaz, eu não quero um pastor desse para mim, não. Eu quase me desvio, irmãos, porque o pastor chamou o irmão de diabo. Não entendia nada das escrituras. Fiquei chateado com o meu pastor. Falei mal do meu pastor para tanta gente. Então, se alguém fala mal aí, fica tranquilo, eu só estou colhendo. Fica tranquilo, irmãos, eu já sei da minha colheita, estou tranquilo quanto a isso. Mas eu fiquei frustrado, o pastor chamou o irmão de diabo. O cara estava lá na igreja, e eu pensando, o cara está na igreja, ele está adorando ao Senhor, e o pastor chamou o irmão de diabo. O tempo passou, eu cresci, e eu percebi que aquele irmão não passava de um lobo mesmo, e o pastor saiu daqui com o cajadinho dele para ir lá bater na cabeça do irmão e dizer, sai daqui, não mexe nas minhas ovelhas. Depois que eu cresci é que eu percebi que ele estava só me tratando como ovelha. Mas na época eu semeei um monte de coisa, irmão. Fiquei muito chateado mesmo, sem entendimento. Pensava que sabia o que estava fazendo. Às vezes nós falamos de coisas que lá na frente nós vamos colher. Principalmente quando nós somos contrários a uma liderança. Né? Você fala do presidente, do governador. E se você fosse o presidente e o governador? Será que seria diferente? Tem posições que eles tomam, irmãos, que nós não sabemos por que eles tomam. Mas eles têm que tomar. Você nem sabe, mas eles têm que... Aí você critica sem saber. E aí quando você chega lá na frente, você percebe que tudo que você fez foi errado. Aí você chegou agora na posição e vão criticar você também, porque você semeou mal. Amém? Então a lei da semeadura, ela é exata. Se você semear, você vai colher. Amém? Eu vou continuar no texto, continua lá, versículo 8, por favor. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vou perguntar de novo, do Espírito colherá o quê? Então, eu estou falando de sementes a longo prazo. Você percebe que sementes para o Espírito são sementes eternas. Isso é ou não a longo prazo? Existem sementes que são para a eternidade. Amém? Eu andei estudando um pouco sobre a tâmara. A Carla deve saber mais do que eu sobre isso, né? Sobre a tâmara, nós conversando sobre a tâmara e eu ouvi um certo adágio, que eu não sei se é verdadeiro ou se não é, que diz que quem planta tâmara não colhe tâmara. Quem planta tâmara não colhe tâmara. Porque alguns dizem que chega de 70 a 100 anos para frutificar. Eu não tenho certeza, nunca plantei. E certamente não esperaria 100 anos para comer. Né? Eu sou igual a você, eu gosto das coisas mais rápidas. Então eu plantaria chuchu, abobrinha, maracujá, essas coisinhas que rama rápido, aparece, é sucesso. Né? Mas tâmara eu não plantaria, mas alguém plantou. Elas existem, elas estão aí. Existem sementes que nós vamos semear, irmãos, que nós não vamos colher. Nós vamos semear para outros colherem.
Quer um exemplo? A tua conduta hoje vai semear para o nosso futuro. Alguém diz que essa geração está perdida. E se essa geração está perdida, irmãos, que dirá da próxima? Não é assim? Mas se nós, que estamos aqui hoje como igreja, diga igreja, se nós semearmos nessa geração, irmãos, os nossos jovens e adolescentes vão crescer bem estruturado e nós vamos produzir na próxima geração. Alguém aqui já ouviu falar em Kenneth Hagin? Ele já passou, irmãos. Kenneth Hagin já passou. Apóstolo Bud White já passou. Mas os homens semearam para outra geração. Amém, irmãos? A igreja, ela é, irmãos, chamada por Deus para semear por gerações. Aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. Então eu já vejo você produzindo para os seus netos, os bisnetos. Eu vejo você produzindo para a terceira e a quarta geração. Porque o que você semeia hoje é o que você vai colher lá na frente, irmãos. Eu não sei se você percebe, mas algumas famílias, elas vivem baseadas em contexto. Já viu famílias que têm tradições? Quantos já ouviu falar de tradição familiar? Vou perguntar agora para ver se eu acho alguém. Quantos têm o hábito de reunir toda a família no Natal? Toda a família. Mas é hábito mesmo. Ó. No Natal, toda a minha família está junto. Legal. Possivelmente isso já veio dos pais, que vem dos avós. E assim sucessivamente. Eu nunca tive esse hábito, meus pais nunca tiveram esse hábito. Eu encontrei minha tia e falei, eita tia, que saudade daquelas batatas a vinagrete. Que eu comia todo Natal na sua casa. Porque a minha tia tinha o hábito de, no Natal, reunir toda a família. E ela fazia as batatas vinagrete mais gostosas que eu já comi. Eu sei que tem gente que faz boa, mas as da minha tia era melhor. E isso, irmãos, fica para a história. Hoje ela tem... Minha tia tem 5 filhos. E os filhos dela são muito produtivos. Ela deve ter uns 40 netos. Minha tia deve ter uns 40 netos, deve ter aí uns 10 bisnetos já. E a tradição continua. Todo Natal ela reúne toda a família. Todo mundo tem que ir para lá agora. É genro, é neto, é marido do bisneto. Todo mundo tem que ir para lá. Porque se tornou uma tradição. Uma semente que se tornou uma tradição. Alguém semeou lá atrás. E aquilo está frutificando e vai continuar frutificando. É bom ou não é reunir toda a família, irmãos? Sim ou não? Então, o que semeia, volta lá o versículo, por favor. O que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna de sementes a longo prazo. Prossiga, versículo 9. É nele que eu quero chegar. E não nos cansemos de fazer o bem. Quando você está semeando, irmãos, o que você está fazendo? Você está produzindo. Aí, Paulo diz aos Gálatas, olha, não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo, diga a seu tempo. Irmãos, tem pessoas que ficam questionando, poxa, por que a bênção da Michele chegou e a minha não chegou? Rapaz, nós estamos na mesma visão. Nós estamos orando juntos. Por que a bênção dela chegou e a minha não chegou? Ela estava esperando, buscando uma bênção. Nós estamos crendo juntos, orando juntos. Por quê? Porque o tempo dela chegou, o meu ainda não. Você está comigo, irmãos? Presta atenção, nós somos pessoas diferentes, nós temos contexto diferente. Não é, irmãos, do jeito que nós queremos as coisas. Nós precisamos entender o tempo de cada coisa. Porque no tempo certo, nós vamos colher. Se nós não desanimarmos. Amém, irmãos? Se nós não desanimarmos, cada um de nós tem uma plantação diferenciada, cada um de nós tem uma colheita diferenciada e para um tempo diferenciado. As frutas é um exemplo muito grande disso. Tem coisa que você vai plantar e colher em 3 meses. Mas tem coisa que você vai plantar e colher em 6 meses. Tem outras coisas que é em 2 anos, tem coisas que é em 5 anos. Nós temos que entender o tempo das coisas. Você está comigo, irmãos? Então não desanimemos. Diga, eu não posso desanimar. Diga, eu não posso desanimar. Eu não sei, irmãos, que tipo de semente você tem lançado, mas eu tenho convicção de que se você está semeando em Deus, buscando nas coisas do Senhor, Deus está fazendo frutificar para você.
No caso do bambu chinês, você já deve ter ouvido falar inúmeras vezes de que ele começa a crescer da maneira no tempo em que você plantou. Só que você não está vendo. Porque ele começa crescendo para baixo. No momento em que você plantou e que você começa a regar, ele já está crescendo. Mas os seus olhos não veem. No livro de Daniel fala sobre a oração que Daniel fez. E no momento em que Daniel começa a orar, o anjo começa a descer para entregar o que Daniel pede. A Bíblia diz que dá a contenda, né? O diabo parou o anjo no meio do caminho e falou: você não vai não. Estou parafraseando o texto, tá bom? O diabo para o anjo e diz: você não vai não. E Daniel continua perseverando e orando, perseverando e orando, perseverando e orando, até que a bênção chega. E o anjo diz: no momento em que você começou a orar, eu fui enviado para te entregar. Às vezes nós não estamos vendo, irmãos, mas a bênção já está em manifestação. Daquilo que nós estamos crendo, daquilo que nós estamos semeando, a bênção já está em manifestação. O apóstolo Paulo, deixa eu lembrar o texto agora, em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está falando sobre ressurreição. 1 Coríntios capítulo, versículo de número 39, vamos começar no 39. 1 Coríntios 15 e 39. É isso mesmo? Vamos começar do 35 para nós entendermos melhor. Lembra que o texto está falando sobre ressurreição dos mortos, né? O texto fala: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Está falando sobre a ressurreição dos mortos, mas ele toca na parte de semeadura. E ele diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensatos. Não nasce. Olha que coisa interessante. Uma semente, irmãos, ela precisa ser lançada de verdade. A semente, ela precisa ser lançada e ela precisa morrer. Que coisa é essa, queridos? Por que Paulo fala isso aos Coríntios? Porque uma semente, você vai lá, escava todo dia para ver ela, você não lançou a semente de verdade. Você precisa lançar a semente, regá-la e esquecer ela lá. Ou seja, aquela semente já foi. A semente vai morrer para que possa produzir fruto. Você está comigo? O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então você lança a semente, você esquece a semente, você rega a semente e você não fica mais preocupado com ela, porque Deus vai dar o crescimento. Amém, irmãos? Deus dá o crescimento quando nós estamos semeando na coisa certa. Você está comigo? Vamos continuar um pouco no texto, avançar um pouco para o versículo 42. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo corruptível, semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ou seja, toda semente que nós lançamos, a princípio você não vai ver. Com certeza algo grandioso vai chegar. Você está comigo? E ainda que os seus olhos não vejam, ela já está produzindo. E existem sementes que são eternas, queridos. Sobre tudo que você deve semear, semeie naquilo que é eterno. Vou falar em grego agora. Sobre tudo que você deve semear, semeie no que é eterno. Semeie em ser obediente à visão celestial, semeie em ser obediente a Deus. Por quê? Porque quando você semeia para as coisas de Deus, você está semeando a longo prazo. Quantos estão semeando a longo prazo? Não é interessante que o Paulo, nesse mesmo texto, ele diz: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e todos nós morremos nos nossos pecados. Certo? Mas ele também diz: olha, se a nossa esperança em Cristo estiver limitada somente a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque a nossa esperança vai além. A tua esperança em Cristo é uma semente, você semeia esperar por Ele,
Mas se a nossa esperança em Cristo, e às vezes a nossa esperança em Cristo está limitada só a essa vida. E eu não sei porque eu estou seguindo esse caminho, mas eu sei que isso é profético. Às vezes a nossa esperança em Cristo está em receber aquele carro que nós tanto desejamos. Às vezes a nossa esperança em Cristo, uma questão judicial, está em receber uma herança. Às vezes a nossa esperança em Cristo está em encher o nosso bolso de dinheiro, está naquela casa nova, está naquele casamento tão sonhado, com aquele príncipe encantado que eu vi lá na novela. Às vezes a nossa esperança em Cristo, ela está totalmente ligada a essa vida. E se a nossa em Cristo estiver ligada somente a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Paulo diz, olha, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a nossa esperança em Cristo estiver ligada só a isso aqui, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porque esse é o final de nós todos, antes da vinda de Jesus Cristo. Se a minha esperança estiver ligada só a coisas materiais, irmãos, então eu quero viver da melhor forma possível. Eis aí a razão porque muitas pessoas se vendem. Porque a esperança delas está ligada só a essas coisas. Mas a nossa esperança em Cristo não está só aqui. Porque nós temos esperança em Cristo para a eternidade. Então as coisas daqui chegam. Porque a palavra de Deus diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus, que é eterno, e a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. Irmãos, olha que coisa boa. Você semeia no reino de Deus, você semeia na justiça de Deus, e todas as coisas pelas quais você pensava que deveria semear, elas são acrescentadas a você. Já viu isso? Alguém aqui já plantou? Aí você monta lá um jardim e você planta lá chazinho. É o único que você arranca um galho e planta e ele pega, né? Você já viu chá de cidreira? Você arranca um galinho e planta e ele pega. Eu já plantei chazinho. Planta a erva cidreira. Você plantou. E de repente, do lado dela começa a crescer um molho de capim, que você não sabe o que é. É o famoso capim santo, né? Mas você nem semeou. Você planta uma coisa e começa a nascer outras do lado. De repente, uma bananeira. O que ela está fazendo ali? Não sei. Né? Minha sogra tem um monte de bananeira no quintal dela e eu acredito que ela nunca tenha plantado banana lá. Já? Plantou? Plantou, né? Mas plantou quantas? Uma muda. Tem umas 15 pés de banana lá. Por quê? Porque quando nós semeamos no lugar certo, irmãos, vai produzir. E vai produzir muito mais do que você está esperando. Eu vejo pessoas... Atenta para o que eu estou falando. Eu vejo pessoas semeando, irmãos, de todas as formas, e se esforçando, trabalhando, arrumando empregos sobre empregos, correndo atrás de coisas. Irmãos, eu me entristece tanto ver que pessoas creram para arrumar um emprego, e quando arrumam um emprego, a primeira coisa que faz é parar de vir à igreja, porque agora ela está semeando em outro lugar. Ela está semeando todas as forças dela no emprego, ela quer crescer na empresa, ela quer produzir, ela quer ganhar o salário dela. Tudo que a pessoa queria, na verdade, era arrumar um salário bom para que ela pudesse trabalhar e vir para casa e descansar. E aí a semente dela passa a ser uma semente somente a essa vida. Quantos eu já vi crer para casar? E quando casa vai passar uma lua de mel de 25 anos, nunca... Pastor, casei, agora vou para a lua de mel. 25 anos, não volta mais na igreja. Passa 25 anos, cadê o irmão que casou? Foi embora. Estava semeando para a sua própria carne. Mas quando nós semeamos em Deus, irmãos, quando você semeia em Deus, aí é a garantia de você não ter só um casamento, mas ter um casamento muito, muito bem sucedido. Porque além do casamento, vem a paz no casamento, vem a alegria no casamento, vem os frutos do casamento, que são frutos bons, que são os filhos. E essas coisas só tendem a crescer quando você semeia no lugar certo. Pessoas que semeiam em Deus, irmãos, para arrumar, para finanças, nunca falta para ele. Nós acabamos de cantar. Que Ele conhece todos os nossos caminhos, Ele sonda os nossos caminhos. Que Ele sabe quando nós nos assentamos, quando nos deitamos. Deus nos conhece por nossas necessidades. Nós semeamos em Deus e nós colhemos em Deus. O que não pode é nós termos pressa para colher. O salmista, irmãos, ele escreveu no Salmo 40, versículo 1, ele disse, esperei pacientemente pelo Senhor. Está lá, Salmo 41. Esperei confiantemente pelo Senhor,
E ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Algumas versões dizem, esperei com paciência no Senhor. A questão da paciência é algo muito sério, porque você está semeando em algo que você não vê crescer, aí rapidamente você arranca a semente dali e vai tentar semear em outro lugar. E a sua vida passa a ser uma vida sucessiva de não fruto. Você anda por todos os lugares, mas você não consegue dar frutos. Por quê? Porque você está semeando e arrancando semente, semeando e arrancando semente, semeando e arrancando semente, nunca vai produzir. Quando você semeia e você persevera na semente, então aí você vai colher disso. Você está comigo? Então não fique olhando, irmãos, para a sua semente. Crê e continue regando ela. Crê e continue regando, mas ainda não chegou. Eu li o texto de Isaac, quando eu li Gênesis 26, 12, falando sobre Isaac, que ele plantou e ele colheu no mesmo ano, a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Foi assim que nós lemos? Mas o que dizer a respeito de Abraão? Pai dele. Que Deus disse, ó, sai da tua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Legal, Abraão saiu, e aí? Você conhece um pouco da história, 25 anos depois, foi 25 anos para ele ter um bebê, foi isso mesmo? Foi isso aí? Quem conhece a história? Abraão saiu da casa dos pais com 75 anos e veio receber a notícia de Deus de que ele seria pai mesmo no próximo ano, quando ele já tinha 99. A idade dele já estava avançada, a idade de Sara já estava avançada, mas Deus havia prometido para ele, eu farei de ti uma grande nação. Você está comigo? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Hoje nós estamos em 2023, já findando. Quantos aqui são abençoados no crente Abraão? Percebe? Que Isaac semeou naquela terra e dentro de um ano ele colheu a 100 por 1. E quanto Abraão tem colhido, irmãos, no decorrer dos tempos? Com uma promessa que Deus deu a ele. Abraão colheu em vida porque ele viu o nascimento de Isaac. Ele viu Isaac crescer. Abraão, depois da sua morte, continua colhendo. Porque na posteridade de Abraão vem o Cristo. E nós vamos fechar com esse texto, Isaías capítulo 53, e versículo algum, quando eu encontrar aqui eu te falo. Eu sei que é 53, tenta verso 9 aí, abre no versículo 9 aí para mim, mídia. Isaías 53, não é o 9. Eu vou encontrar aqui. É o 11. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto, diga fruto, do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Só a parte A que eu quero ler. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu vou perguntar para vocês, irmãos, quando ele veio à terra, ele viu uma população hostil que não o aceitou, ele veio para os que eram seus, os seus não o aceitaram. Isso foi o que Jesus viu quando ele veio à terra. Jesus foi semeado na terra, ele veio para os que eram seus, os seus o rejeitaram. Não foi assim? Você conhece bem a história, mesmo assim Jesus cresceu e Jesus tinha que cumprir todo o propósito do Pai. E o propósito que Deus tinha para Jesus é que ele andasse por toda parte, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Amém, irmãos? Jesus, quando adulto, andou por toda parte, cheio do Espírito Santo, curando todos os oprimidos do diabo e pregando o evangelho do reino. Mas a palavra havia dito a respeito de Jesus que ele teria que morrer. Porque se a semente não morrer, não nasce. Você está comigo? A semente tinha que morrer. Para que nós pudéssemos nascer, a semente tinha que morrer. O justo pelos injustos, não é assim? Então Jesus, para cumprir tudo aquilo, irmãos, ainda que com angústia na hora do Getsemane, porque às vezes nós vamos ter que semear e aquilo vai doer na gente. E deixa eu jogar aqui uma pérola para você. Se você está semeando alguma coisa que não está te custando nada, irmãos, não é semente boa. Se você está semeando alguma coisa que aquilo não está doendo em você, essa semente precisa melhorar. Você está comigo, irmãos? Aprenda a semear aquilo que te custe alguma coisa. Deixa exemplo, semear amor. É muito fácil quando nós semeamos sobre alguém que nos ama. Mas semear amor, quando você sabe que aquela pessoa nem gosta de você, você permanece semeando amor. Aquela semente que você está semeando, aquilo está te custando alguma coisa.
Jesus fez isso quando ele estava semeando e bateram no rosto dele. E disseram para ele: ei médico, cura a ti mesmo, ou seja, escarneceram dele. E ele continuou semeando amor. Cuspiram nele, lhe deram socos, colocaram uma coroa de espinhos e ele continuou semeando amor. Em momento algum, irmãos, ele desistiu de semear. Quando ele ora no Getsemane, ele faz, se possível, ele diz, se possível, passe, todavia que se cumpra a tua vontade. Muitas das vezes, irmãos, nós como igreja, e eu vou me incluir junto com você, muitas das vezes nós semeando somente o que é agradável para nós. Semeando somente o que é agradável para nós. Quando eu falo isso para a minha liderança, ei, a maior oferta que você pode dar ao Senhor, a maior adoração que você pode dar ao Senhor, é quando você faz algo para Ele que você não quer fazer. Não existe adoração melhor do que essa. Rapaz, hoje eu não quero ir ao culto, não. Ah, hoje eu não vou, não. Vou ouvir o pastor de novo. Aí você pega aquele não quero, embrulha ele num pacote bem ruim e manda para Satanás. Toma, diabo, porque eu vou. Aí você vem e entrega a sua perfeita adoração. Quando você não quer dobrar o seu joelho para orar. Rapaz, eu não quero. Aí você ora. E você diz, porque eu não quero orar. Hoje eu vou gastar pelo menos 1 hora de joelho dobrado. Eu vou levantar com cãibra, mas eu vou ficar lá. Porque eu não quero. Então eu vou entregar ao Senhor o meu melhor. Eu vou fazer algo de sacrificial para o Senhor. Aí alguns dizem assim, pastor, Jesus já fez por mim todo o sacrifício, para que eu pudesse ter uma vida de paz e de alegria. Ei, irmãos, tenha intimidade com Deus e você vai saber o que Ele quer de você. Você está comigo? Quando a Bíblia diz, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho da sua alma e se alegrará, ou e ficará satisfeito. Eu estava falando a respeito da semente dele, irmãos. Primeiro ele desceu do céu, por minha causa e por tua causa. Então não existe ninguém que semeou como ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele semeou o seu único filho. Deus foi a semente perfeita, para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe que uma semente foi dada para você não sofrer? Quando é que você sofre? Quando desconsidera a semente. Uma semente foi dada para você não sofrer. A semente foi lançada, a semente morreu aqui, para que eu e você nascêssemos. Aí 2023 anos passaram. Ele continua vendo fruto. Olha os frutos. Olha os frutos. Olha quantos frutos bons, irmãos. Talvez você não entenda a grandeza disso. Os meninos foram a Campina Grande, foram a uma igreja muito maior. Uma igreja que junta 5.000 pessoas. Mais ou menos isso na formatura, né? Estava bem lotado lá. Eu vi que estava bem lotado. Uma igreja que junta 5.000 pessoas. Aí você olha para tudo aquilo, aquela grandeza, aquele mar de gente. E você diz assim, ele está vendo fruto. Cada fruto. E se você fizer um panorama nacional ou mundial, você vai ver quantos cristãos, irmãos. Quantos irmãos nossos africanos, Jesus vê nos frutos do seu penoso trabalho. Quantos irmãos nossos asiáticos, quantos irmãos europeus, quantos irmãos norte-americanos, quantos irmãos sul-americanos, e Jesus vendo o fruto do seu penoso trabalho e se alegrando, e se alegrando, e se alegrando. Por quê? Porque ele não desistiu de semear. Porque ele não se importou se a semente ia ser no dia seguinte. Imagina, irmão, Jesus semeando a própria vida e tendo que repreender a Pedro no dia que ele estava semeando. Jesus semeando a própria vida. A Bíblia não fala, mas o filme enfatiza. Que quando Pedro nega Jesus, Jesus dá uma olhadinha para ele enquanto passa. Né? Alguém já viu o filme? É isso mesmo? O filme Jesus, gente. O filme passa todo Natal. Vai passar de novo agora. Jesus de Nazaré. Quando Pedro nega pela 3ª vez, Jesus havia dito, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Ou seja, a semente que eu estou semeando aqui não vai produzir hoje. Jesus sabia disso. Hoje você vai me negar 3 vezes. Antes do amanhecer, eu posso dizer assim. Antes do galo cantar, você me nega 3 vezes ainda hoje. A semente não vai produzir agora. Mas Isaías disse, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Você sabe que Jesus está satisfeito contigo?
Sabe que Jesus se alegra contigo, com a tua vida hoje? Ei, irmão, Jesus te ama, Ele já semeou na tua vida lá atrás. E o desejo dele é que você continue semeando, para que se Ele não voltar daqui a 50 anos, a sua semente continue germinando. E continue frutificando. E continue crescendo, e Ele vendo e se alegrando. Amém, irmãos? Quantos creem que vai se alegrar na semente que você já semeou? Quantos aqui orou pelo seu casamento e crê que ainda vai se alegrar nisso? Quantos orou pelos seus filhos e crê que ainda vai se alegrar nisso? Quantos oraram pelos seus negócios, pelas suas finanças e crê que ainda vão se alegrar nisso? Se você orou por um momento, houve uma falta de motivação, ei, acredite, você ainda vai se alegrar nisso. Amém, irmãos? Você crê na tua semente? Aleluia. Então não fique preocupado se é hoje, se é amanhã. Não fique preocupado, irmãos, porque certamente está produzindo. Fica de pé, eu quero orar contigo. A única coisa, tempo é